Olá a todos! Como é que estamos? Canal Luz no Fim do Túnel aqui. O professor Zhang Xueqin tem sido aí uma estrela brilhante na internet mundial. Inclusive ele disse agora recentemente que ele não vai mais dar aulas, que ele dá aula no ensino médio ou no ensino técnico. Parece que lá na China ele já deu aula nos Estados Unidos. Ele viveu no Canadá, nos Estados Unidos e depois foi para a China. Enfim, ele tem uma visão interessante e diferenciada num universo em grande disputa mental, informacional, narrativa, que é o mundo da geopolítica. Interessante, porque ele é um professor originalmente de literatura. Então, um indivíduo que leu muito, que tem muita imaginação, e ele acaba trazendo informações aí interessantes, no mínimo. Não vamos chegar ao ponto de dizer que ele é um vidente ou que ele faz previsões acertadas e infalíveis, porque não é disso que se trata. O fato é que ele faz as pessoas refletirem e ele fala de coisas reais, partindo de uma metodologia própria que ele mesmo criou, baseada na teoria dos jogos e na própria informação geopolítica. Geopolítica, 50% da geopolítica é geografia, né? É história, é conhecimento de política, é o conhecimento dos líderes, das fronteiras, das nações, dos países e por aí vai. O Jiang ele ficou famoso lá em 2024, né? Quando ele previu que os Estados Unidos entrariam em guerra contra o Irã, né? E ele também previu, parece que ele está acertando, que os Estados Unidos vão perder esta guerra contra o Irã. Veja, falar um pouquinho aqui dos conteúdos que ele traz, fazendo aqui a nossa maneira típica aqui de ir lançando luz no fim do túnel conforme vamos comentando. Então hoje boa parte do vídeo vai ser sobre as ideias do professor Jiang. Veja, ele diz que nós teremos o fim do mundo unipolar. Veja, a gente já fez muitos vídeos sobre esse tema, né? E o crescimento do mundo multipolar, o que vai levar vários anos. É claro que isso não vai acontecer do dia para a noite, como um indivíduo apressado, apressadinho, costuma desejar, né? Veja, ele diz, interessante, que a urbanização, o processo das grandes cidades, é um processo em crise sem solução. Então nós veremos a decadência das grandes cidades. Bom, sendo ele um chinês, eu acho que é uma previsão assim difícil de fazer, porque a China tem grandes cidades, não só a China, todos os grandes países do mundo têm grandes cidades, por exemplo, o Brasil, né? Basta você ver São Paulo aí, que é a maior cidade aí do hemisfério sul, né? O México tem uma cidade que é acho que 2 vezes maior que São Paulo. O Tóquio, capital do Japão, é 3 vezes o tamanho de São Paulo. Enfim, nós temos cidades gigantes e algumas são mesmo gigantescas. O que já não é uma cidade, é uma conurbação urbana. Mas a urbanização está em crise, né? E nós veremos a decadência das grandes cidades e o espalhamento das famílias, das pessoas para cidades menores, para o interior, para propriedades rurais, para o campo. E é interessante dizer, no futuro vai ser mais importante você saber plantar, né, um pé de cenoura e um manjericão do que você ter Bitcoin, porque o Bitcoin é uma coisa que no fim das contas vai furar, né? Outro ponto, veja, a política vai ser cada vez mais fragmentada, dividida, né, desunida. E não só a política, a economia vai ser muito fragmentada. Você não vai ter mais grandes planos econômicos para o mundo, para os grandes países, né? Como, por exemplo, lá na época da crise de 29, né? O New Deal, né? Que salvou o mundo, né? Salvou os Estados Unidos, e por aí vai, né? Ou mesmo após a Segunda Guerra Mundial, aquele plano de reconstrução da Europa, o plano Marshall, e tudo mais, né? Nós teremos uma economia cada vez mais fragmentada. Talvez seja uma volta ao mercantilismo, né? A um tipo de mercantilismo onde as trocas vão ser mais comuns, né, e menos reguladas. Teremos uma reindustrialização local, né? Reindustrialização local. Isso aí é uma dica boa para o Brasil, hein?
Não se trata mais das grandes corporações dizendo tudo que a gente deve comer, vestir e pensar e repetir, né? Não, a reindustrialização local, calcado naquilo que cada localidade, cada região, cada local tem de mais característico, de mais típico. E aí isso vai conduzir a um comércio regional entre cidades. Veja, isso é uma coisa que já existe, né? Mas haverá menos regulação. Significa o quê? Que o arroxo aqui, que a gente tem que pagar tudo para manter na Babos em Brasília, vai ser menor. Eles não terão mais como manter este controle draconiano sobre o dinheiro do município, sobre os recursos municipais e estaduais e por aí vai. Aliás, a própria China já dá esse exemplo, né? Se existe muito pouca cobrança da arrecadação, dos impostos, das taxas, dos tributos da União, no caso do governo federal, em relação ao municipal, né? Que acaba sustentando o grande irmão, né? E o irmãozinho fica lá na Rua da Amargura, esperando, né? O repasse do bonitão, né? Então você terá aí uma fragmentação também das cadeias de suprimentos. Isso facilita um pouco as trocas comerciais. Eu tenho alface, você tem leite de cabra, vamos trocar. Bom, isso aí é um retrocesso? Na verdade não, porque nós já passamos pelo capitalismo, né? Na verdade isso aí é uma evolução do capitalismo, que na verdade não é o verdadeiro capitalismo, né? Por quê? Se você tem uma concentração de renda infinita, você não tem capitalismo nenhum, você tem capitalismo de 0,5% da população, né? Isso aí não se sustenta. Outro ponto, haverá guerras por água, por energia, por recursos naturais. Bom, isso daí já está havendo, né? Então o Brasil vai ser o país mais cobiçado do mundo. Aliás, ele já é o país mais cobiçado do mundo unipolar, que ainda é unipolar, né, dos Estados Unidos, né? A guerra por água. O Brasil tem a melhor água do mundo, né? O Brasil tem pelo menos 2 aquíferos gigantes, um aqui no Sudeste, aliás, debaixo aqui de São Paulo, de Minas, do Paraná, do Rio de Janeiro, que é o aquífero Guarani. E existe também lá o aquífero amazônico, por baixo da bacia, né, da floresta amazônica, da própria Amazônia, com água suficiente para suprir a demanda da humanidade, com 8 bilhões de habitantes, por no mínimo 200, 300 anos à frente. Isso para não falar de energia, né? Por exemplo, o Brasil tem o projeto álcool, o pró-álcool, né, o etanol, que é um negócio que deu certo, né? E recursos naturais, claro, e por aí vai. Haverá migração em massa, ondas de imigrantes. O estado de bem-estar social europeu, a gente sabe que já acabou. O Ocidente já está estagnado, né? Essa estagnação já é geral, né? O welfare state terminou, né? Alguns países, por exemplo, o Brasil, ainda teima em manter políticas públicas, políticas sociais, políticas assistenciais. Nós temos aqui o SUS, o sistema de educação público. É claro que a tendência neoliberal é acabar com tudo isso, né? Mas é claro que essa migração em massa, essa onda de imigração, por causa também da instabilidade geral, que vai se espalhar pelo mundo inteiro, a instabilidade geral, sim, porque você vai ter a antipolítica, a antieconomia, um novo momento na história da humanidade, que é o momento multipolar que está surgindo aí, que está ascendendo, que está aparecendo já a ponta do iceberg do mundo multipolar. Então haverá muita xenofobia, né, que é o ódio ao imigrante, ao estrangeiro. Haverá a perseguição de imigrantes. Já estamos vendo isso aí, com o Trump perseguindo os latinos, os hispânicos, os brasileiros. Ô Trump, quem é que vai trabalhar, hein? Quem é que vai engraxar seu sapato? Quem é que vai polir suas botas, hein, se você expulsar todos os hispânicos? Aliás, uma das previsões que o professor Jiang fez é que no futuro o México e os Estados Unidos vão se unir, vão se mesclar, vão se miscigenar, né? O fato é que o americano, no fim das contas, ele gosta de mexicano, né? Tanto é que ele pegou as terras do Texas, né, que era do México, né, a própria Califórnia, e por aí vai, né? Então você vai ter muita perseguição a imigrantes. Veja, o ICE lá está perseguindo algum nesse momento. Como é que vai ficar a Copa do Mundo, hein? Você vai perseguir os imigrantes aí dentro do estádio, Trump? Como é que é, hein? Você vai ter que fazer todos os jogos no Canadá e no México, porque dentro dos Estados Unidos você vai ter que reprimir o imigrante, né? Você vai ver se o cara que comprou lá os ingressos para assistir o time dele jogar,
E o time do Irã, hein, quando ele entrar em campo? Como é que vai ser quando ele entrar em campo contra os Estados Unidos? O mundo inteiro vai gritar, fora Trump! Né? Filada, né? O pessoal xinga mesmo o Trump, hein? Como é que você vai fazer, hein? Enfim, vai haver um momento aí, seguindo a previsão aqui do professor Chouekin, de radicalismo extremista. Nós estamos vendo a ascensão de regimes de direita e de extremo-direita no mundo inteiro, né? Essa xenofobia na Europa já está surgindo. De novo, mesma situação. E aí, europeu, quem é que vai polir o seu automóvel? Quem é que vai trocar o pneu? Quem é que vai fazer o trabalho sujo, pesado? Quem é que vai limpar o bueiro? Quem é que vai polir a Torre Eiffel, hein? Então nós vamos ter aí zonas militarizadas nos países, nas cidades, né? Milícias vingativas, né? Os milicianos aqui no Brasil vão ficar felizes, hein? O radicalismo extremista. As elites ocidentais estão ficando velhas, né? Estão ficando concentradas e cada vez mais irredutíveis e cada vez mais fechadas em seus bunkers, né? Haverá muito ativismo aí nos próximos anos, muitas manifestações de rua aí nas grandes cidades e muita repressão, muita ruptura, muito confronto, muitos conflitos civis na Europa e nos Estados Unidos. Já está tendo muito esses problemas, hein? Continuando aqui. Deixa eu acertar aqui o... Bom, então você tem esse problema do envelhecimento das elites, né? Você vê, o presidente dos Estados Unidos ele tem 80 anos, né? E ele quer ganhar agora as midterms e quer ir para um terceiro mandato. Pô, declara guerra definitiva, eterna contra o Irã e pronto. Faz aí, dá um golpe de Estado, né, Trump? Para você ter um terceiro mandato, só se você der um golpe de Estado aí, hein? Aliás, está aí uma previsão que todo mundo está esperando para ver. O professor Jiang disse que o Trump vai ganhar as midterms e vai ter o seu terceiro mandato. Bom, ele não vai acertar tudo, né? O Chouekin, ele diz que Israel, veja aí, mais uma polêmica, ele se entenderá com o Irã, conforme os Estados Unidos for perdendo essa guerra e for tirando o time. Sim, porque não vai sobrar mais nenhuma base americana lá no Oriente Médio, hein? Então ele diz que Israel finalmente vai se entender com o Irã. Claro, eles vão ter suas zonas de influência aí, né? Se um não pode vencer o outro, então ele tem que chegar num acordo. E que Israel vai dominar, hein? Pelo menos a parte ali do Levante, né? E o Irã, por sua vez, vai ter a sua zona de influência ali também, né? Então os Estados Unidos vão perder de vez aquela região, né? O Irã vai dominar uma boa parte da logística ali, das trocas, né? Da regionalização, da reindustrialização ali daquela região. E Israel vai dominar o Levante todo lá com o seu, como é que chama lá? Os seus projetos de Abraão, lá, os seus acordos de Abraão. Desculpe, estou na tosse hoje, viu? Bom, o regime será tecnomarxista. Isso vai dominar o mundo, hein? Significa o quê? Que a IA, né, vai gerenciar o cidadão comum. Vai ser um regime tecnocrático ou tecnomarxista, ou ainda feudo-tecnocrático, né? E a IA vai gerenciar o cidadão comum. Nós vamos ter um mundo aí de altos senhores da tecnologia, os senhores Sam Altman, né, Peter Thiel, né, o Curves, o Karp, né? E nós teremos uma grande maioria de seres humanos que seremos servos, vigiados. O Jiang diz que o sistema de vigilância tecnocrática se mesclará com o poder do Estado. Quer dizer, o Estado vai meio que ser o próprio sistema tecnocrático de vigilância. Veja, esse modelo, em parte, ele já está implantado lá na China, onde o cidadão ele não se importa de ser vigiado. Aliás, eu não me importo de ser vigiado, né? Contanto que eu tenha segurança e, claro, o suficiente para eu viver com conforto, né? Então, eu acho que todo mundo está disposto a abrir mão de uma parte de sua liberdade em função de uma segurança física, né? Agora, eu não gosto quando a IA me quer dar segurança emocional, né? Isso é uma coisa muito triste, quando a IA vem com nhenhenhê, com nenenê, com mimimi, com cococó. Eu gosto que a IA seja direta, né? Ó, eu quero que você faz assim, ó. Tararara. Não, melhor isso daqui. Tararara. Você é que tem que orientar a IA para ela te dar o resultado que você quer. E a IA não faz nada original. Ela busca o que já está aí
e faz a mistura que você precisa, né? A IA tem que estar a nosso serviço, hein? O sistema econômico atual ele já está no fim, né? Wall Street vai tremer, hein? Aliás, já dizia lá o Napoleão Bonaparte, quando a China se levantar, veja, ele falou isso no século XIX, o mundo tremerá, né? Quem vai começar a tremer primeiro vai ser Wall Street, né? E aí nós teremos o sistema que verá o fim das aposentadorias e das pensões, né? Aliás, bom, o pessoal aí neoliberal aí vai adorar isso daí, né? O Bananinha aí, o Rachadinha, enfim, esse pessoal vai adorar, porque eles querem ver o fim das aposentadorias, das pensões, todo mundo vivendo na insegurança total, né? Como se viveu na Idade Média, por isso que se fala em regime feudocrático, né? Inclusive, veja, foi anunciado que o Brasil vai emitir a sua dívida pública, os seus títulos da dívida pública em yuan, na moeda chinesa. Claro, porque se ele emite tudo em dólar é arriscado, né? Porque você sabe, o sistema aí SWIFT, o sistema dólar-crático, né? Sempre está disposto a confiscar o seu dinheiro se você virar um desafeto, como se deu, por exemplo, com a Rússia, né? Quando eles confiscaram o dinheiro da Rússia lá nos bancos europeus, nos bancos dos Estados Unidos, dinheiro que é de russo, mas que está em bancos fora da Rússia, né? Você vai confiscar o dinheiro dos outros, né? Porque você não gosta dele. Bom, você fez isso com o Irã também, você fez isso com a Venezuela. Aí você vai fazer com o Brasil? Ah, você vai confiscar meu dólar? Não tem problema, eu tenho yuan, né? Eu tenho um cesto de moedas aqui. É impossível que todo mundo vai me confiscar ao mesmo tempo, né? Bom, e sobre o Bitcoin, olha que interessante. O professor Jiang, eu acho que isso aí faz muito sentido, né? Ele diz que o Bitcoin foi criado por um comitê lá, um grupo de engenheiros, naturalmente de altíssimo nível, da CIA, do NSA, que é o Sistema de Segurança Nacional, né? Pelo Pentágono, né? Nos Estados Unidos. Ele foi criado, e é claro que esse pessoal não vai revelar como que eles criaram e quem que criou exatamente, né? Para todos os efeitos, eles vão vender aquela balela lá, que foi não lembro o nome lá, o nome de um japonês lá que criou, né? Então, o Bitcoin foi criado para rastrear os usuários. Você tem um sistema perfeito, tudo fica registrado lá no sistema, né? E outra coisa, esse sistema também foi criado para reformar a desdolarização em curso, né? Enfim, ele foi criado por várias razões, né? Nenhuma delas vai dar um bom resultado no final, né? Porque já tem muita gente perdendo aí dinheiro com o Bitcoin, né? Muita gente que ganhou no começo e agora tem muita gente perdendo também. Bom, ele diz que a política dos Estados Unidos vai implodir, né? Na minha opinião já implodiu, né? Mas é aquela história, né? Nada é rápido na geopolítica, as coisas são lentas e inexoráveis, né? A política dos Estados Unidos vai implodir. Se o Trump tiver um terceiro mandato, sim, vai ser uma implosão política. Por quê? Até porque o sistema político não vai mais procurar quadros, não vai mais criar competência, ele não vai mais procurar capacidade, né? Ele vai procurar o quê? Lealdade, parentesco, né? Amizade, né? Todo o sistema vai se tornar aí calcado na lealdade. O serviço militar dos Estados Unidos está no fim. Veja, ele não depende mais de recrutamento obrigatório, mas de voluntários que recebem para lutar. Ou seja, as Forças Armadas estão sendo privatizadas, mercenarizadas. O próprio sistema prisional americano já é privado. A OTAN também vai morrer, né? Na verdade, vai restar aí grupos privados, voluntários, com alguma nacionalidade muito dispersa, porque eles já são europeus, né? Eles não são mais franceses, alemães, ou suecos, ou holandeses, eles são europeus, né? E então você não tem mais uma ideologia coesa ou unificada. No fim das contas, você vai ter grupos aí de mercenários, né? Então a OTAN vai ser esfacelada, né? A rivalidade entre a China e o Japão, ele disse, será mais importante do que a rivalidade entre os Estados Unidos e a China. Bom, isso nós vamos pagar para ver, né? Se o grande problema da China não é os Estados Unidos, mas é o Japão, porque o Japão, o povo japonês é um povo
no momento em que ele conseguir se libertar da mão de força, né, do agarramento do tamanduá norte-americano, talvez ele volte a ser aquele povo guerreiro, né, do shogun, aquele povo dos samurais, né, aquele povo, inclusive, belicoso, né? Bom, a verdade é que os Estados Unidos vai estar mais preocupado com as Américas, principalmente com o Brasil, né? Então a China e o Japão vão disputar lá as rotas marítimas do Pacífico, né? Vão disputar Taiwan, os arquipélagos, as zonas aéreas e por aí vai, né? Então é muito interessante, né? Bom, vou deixar esse vídeo só com 20 minutos, porque senão ele leva uma vida para subir para o YouTube. Você sabe, esse sistema de data center, né, tá assim na Rua da Amargura, né? No norte da Virgínia, né, lá nos Estados Unidos, onde fica lá a CIA, né, fica na Virgínia. No norte da Virgínia tem 500 data centers, é o local onde tem mais data center no mundo. O preço da energia elétrica aumentou 260% em poucos meses. Então o pessoal não aguenta mais o preço da conta de luz, né? O norte-americano o estadunidense está aí arrochado aí. Sem falar aí o problema da água, né? Você tem que mudar aí ó, o sistema hídrico, né, dos Estados Unidos para atender 500 data centers. Então os caras querem descentralizar e começar a fazer aqui, né, na Imigrantes, começar a fazer na Bahia, fazer sei lá onde, né, fazer na África, sei lá, não. Bom, fazer onde eles puderem fazer, né? Mas o fato é que é preciso encontrar uma outra fórmula aí para guardar a informação e para fazer subir esse vídeo aí no YouTube, né, o senhor Bill Gates. Vamos se mexer aí, cara. Tenho certeza que o chinês vai ter uma solução mais prática para isso daí, vamos ver, né? Talvez eles consigam guardar as informações na água, né? Afinal só tem 0 e 1, né? E a água tem oxigênio e hidrogênio só. Bom, vamos ver. Vamos ficando aqui, pessoal. Chegando até aqui, peço o seu like, ajude o canal a crescer. O canal só cresce se vocês quiserem, né? Da nossa parte, nós vamos continuar fazendo os nossos vídeos aqui e comentando as coisas da geopolítica, da geoeconomia, da geoestratégia, do mundo em transformação, né? Do alvorecer aí de uma nova era, do amanhecer de um novo dia, né? Luz no fim do túnel. Vamos em frente. Peço aí o seu like, o seu comentário, verifique se você está seguindo o canal, ajude o canal Luz no fim do túnel, torne-se membro do canal. O canal está monetizado, né? Um super sticker aí, né? Qualquer valorzinho aí, R$1 vai fazer diferença pro canal. Muito obrigado a todos, canal da mídia alternativa, da mídia independente, canal de livre expressão, de livre comunicação, aqui seu interlocutor de sempre, Helder Araújo. E agradeço muito a sua atenção aí, vamos em frente, até a próxima.